Pelo contrário, que quanto mais você desespera, mais a situação fica turva. Quando eu olho a vida de Jó, eu não encontro desespero, irmãos. Quando eu folheio o livro de Jó, eu não encontro Jó desesperado. Quando eu olho para Pedro lá naquela prisão, aguardando a sua morte no dia seguinte, eu não vejo em Pedro desespero. O que eu vejo em Pedro é tranquilidade, é sossego, de tal forma que ele consegue dormir numa situação totalmente adversa. Eu não consigo enxergar desespero em Paulo e Silas, lançados naquela prisão. Pelo contrário, diz que à meia-noite eles entoavam canções e oravam a Deus. Eu não encontro em Davi, irmãos, desespero ao enfrentar o gigante Golias. Eu não encontro desespero em Davi quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu não encontro desespero na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados naquela fornalha e não tiveram medo, mas tiveram confiança e tranquilidade em Deus, irmãos. Eu não encontro desespero na vida, irmãos, de Daniel, que foi lançado lá naquela cova dos leões famintos. Porque aprenderam, irmãos, a simplesmente a confiar e a descansar no Senhor. Olha aqui que diz o Salmo de número 46. O salmista, ele expressa sua fé em Deus, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Nosso Deus é presente, irmãos e irmãs. E se eu sei que Ele é presente, não há necessidade de arrancar os cabelos, não há necessidade de entrar em desespero, como o mundo lá fora está entrando, por causa dessa crise que nós estamos vendo aí, irmãos. Pessoas essas que não conseguem deslumbrar um Deus que está no controle de todas as coisas. O salmista continua dizendo: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e espumejem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele vai dizer: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada, meus irmãos e irmãs. Mantermos a tranquilidade, ainda que as coisas neste mundo saiam da ordem, ainda que este mundo entre em desordem, ainda, irmãos, que as profecias se cumpram nesses dias, não há necessidade de você, meu irmão, entrar em desespero. Nosso Deus está no controle de todas as coisas. Eu aprendo que eu preciso simplesmente manter tranquilo, mesmo diante das águas agitadas. As águas tumultuem, as nações se embravecem, mas há um rio de Deus correndo dentro de nós, igreja, que é a presença maravilhosa do Espírito Santo. E aí o salmista encerra no versículo 10 do Salmo 46, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Manter a tranquilidade, irmãos, mesmo diante da adversidade. Jesus, ele disse aos seus discípulos: qual de vós, por mais ansiosos, agitados que estejam, vocês poderão acrescentar um côvado da sua vida? E aí ele aconselha: